E vamos ler a palavra de Deus. Onde é que a gente vai ler? Onde é? Vocês não vão cansar nunca não, né? Jeremias 29, 11. Jeremias 29 e 11. Pois eu bem sei os planos ou os pensamentos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Há uma diferença na versão de alguns, para vos dar o fim que esperais, não é? Mas está dentro do contexto. E louvamos a Deus por estar aqui, e estamos, com base nisso, comentando e citando Filipenses 4:8, que fala sobre pensar naquilo que é agradável, aquilo que traz segurança para nós, e também Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é uma bênção estar neste caminho que o Senhor projetou para nós. Caminho de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Então, nosso companheiro, vem cá, meu filho, Melquisedeque, fazer esta oração. Nesta oração, vamos incluir todos aqueles que estão através da rede social. Que Deus abençoe a você e a sua família. Os pedidos de orações que estão aí sendo colocados, que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Amém? Deus abençoe. Também orar pela obra missionária, para que Deus permaneça abençoando nossos irmãos que estão no interior do estado, e em cada congregação há um obreiro, há alguém fazendo a obra de Deus, suas famílias e todos os nossos irmãos que estão fazendo o trabalho do Senhor aqui dentro do estado. Tá bem? Vamos orar. Salve da igreja, boa paz do Senhor. Quantos precisam de oração? Justo e eterno Deus, Pai das luzes, Senhor, neste momento nós queremos te dar graça, te louvar por estar nesta casa de oração, e daqui a pouco a tua palavra será ministrada. Que os nossos corações, a nossa audição seja local fértil para ouvir a tua palavra, para não pecar contra ti, ó Deus. Deus abençoe os irmãos que estão enfermos, visita os hospitais, a obra missionária, os países, os companheiros que estão no sertão, no agreste, região metropolitana, zona da mata. Senhor, abençoe o santo ministério, nosso pastor presidente, como também a sua família. Continua com sua mão benfazeja sobre o teu povo. Nós dependemos de ti, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos assim dando sequência a esta palavra. Nós estamos falando justamente sobre esse plano de Deus para nós. E dentro deste plano está o plano da redenção que nos foi dada em Cristo Jesus. Por isso, devemos estar com o nosso pensamento, com a nossa mente voltada para aquilo que é puro, para aquilo que é justo, para aquilo que traz bênção para nós. Amém? E dentro disto, falamos sobre esta bênção que é agora, está em Cristo Jesus, porque este foi o caminho traçado por Deus para nós. Ele nos enviou Jesus, e agora diz a palavra de Deus que nós estamos em Cristo. Portanto, a palavra de Deus nos mostra aqui, dentro desse plano de Deus, desse pensamento de Deus, dentro desse projeto de Deus,
aprove a Ele enviar Jesus e nos garantir nova vida, esperança, alegria e paz. Por isso, Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, o homem que estava em conflito, estava em guerra, ele sendo justificado em Cristo Jesus, ele passa a ter paz com Deus. Paz com Deus. Então, essa palavra que diz Romanos 8:1, abra a sua Bíblia, Romanos 8:1. Quando diz aí: portanto agora, nenhuma condenação há. Já comentamos sobre isto em outras ocasiões, e agora estamos aqui para falar um pouco sobre nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E já falamos alguma coisa sobre estar em Cristo Jesus, mas não foi suficiente, porque essa identificação que é estar em Cristo Jesus nos traz a ideia de nos transportar para um novo reino, para um novo lugar, de maneira que agora nós temos dentro desta identificação com Cristo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso gera na gente uma nova identidade. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. E essa identificação nos liberta. Estar em Cristo é uma liberdade. De quê? Do reino das trevas. A partir do momento que eu estou em Cristo, as cadeias são quebradas. E a minha identidade com o mundo, a minha lealdade com o reino do mal é quebrada. O laço quebrou e nós escapamos. Se antes nós estávamos num charco de lodo, agora, em Cristo, nós fomos arrancados do charco de lodo, fomos colocados os pés sobre a rocha e um cântico novo na nossa boca. Então essa é a liberdade que temos em Cristo Jesus. E é com base nisso que nós lemos agora Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Colossenses 1, 12 a 14. Abra a sua Bíblia para a gente acompanhar direitinho. Porque diz aqui o texto, Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando nós olhamos para isto, nós começamos a verificar que nós estávamos em um endereço e agora estamos em novo endereço. Por quê? Porque Ele nos tirou do endereço antigo. E qual era o endereço antigo? Da potestade e das trevas. Ele nos tirou desse endereço. A gente morava aí. Mas agora nos transportou, nos levou para outro lugar. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Veja que mudança. É como a nossa irmã canta, é uma mudança radical. É sair de uma direção que ia para baixo e agora caminhar para uma direção que vai para cima. Então, quando nós olhamos para isto, nós verificamos o quê? Que temos uma nova direção,
porque entramos pelo novo e vivo caminho. O caminho estava fechado, a porta estava fechada. Mas diz o hino que ele nos abriu a porta e nos reconciliou. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então havia um muro, uma barreira. E Jesus diz assim: eu sou a porta. É como se ele se encostasse na porta e dissesse a mim assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Então esta é a nova realidade nossa, que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas através de Jesus nós alcançamos vida nova. Sendo assim, a palavra de Deus diz assim: dando graças, ou seja, agradecendo ao Pai. Dar graças é agradecer, não é? É agradecer. Que o que? Nos fez idôneos. O que é se tornar idôneo? É se tornar capaz. Quando alguém diz assim, fulano é capaz disso, é a mesma coisa dizer assim, e fulano é idôneo para fazer isso? Idoneidade aqui no sentido de capacidade. Idoneidade aqui não é no sentido de idade, velhice, não. É no sentido de ser capaz. E você é idôneo para isso? Ou seja, você tem capacidade para fazer isso? Você tem know-how? Você tem alguma coisa que lhe garante ser capaz para isso? Então a gente não tinha capacidade nenhuma. Nós não tínhamos idoneidade nenhuma, valor nenhum para isto. Mas Ele nos fez capaz. Ele nos fez idôneos a quê? A participar da herança. Participar da herança. E como se deu isso? É o que nós vamos ver. Então, quando ele diz assim, agradecendo ao Pai, traz a ideia de que para isto, essa garantia de capacidade e de idoneidade vem com respaldo de que Ele nos dá. E por isso Paulo aqui ora, orando, porque quando nós lemos o texto, nos diz assim, vamos ler Colossenses capítulo 1. No versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ora, irmãos, quando nós olhamos aqui isso, é porque ele está orando aqui? Para que a gente não venha a perder esta comunhão. Para que a gente não venha a perder esta herança. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Paulo disse assim, olha, é por causa disto, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos o quê? Ouvimos da maneira como eles estavam, da maneira como eles receberam a palavra. Porque o versículo 3 diz assim, Colossenses 1:3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. Então Paulo agora, sabendo dessa notícia, ele diz assim, olha, eu oro para que vocês permaneçam firmes. E no versículo, diz assim, versículo 9, Colossenses 1:9, não cessando de orar por vós
e de pedir que sejais o quê? Cheios do conhecimento da sua vontade. Conhecer o quê? A vontade de Deus. Cheios do conhecimento de quê, irmãos? Vocês parecem que estão cansados. Vocês veem que minha voz assim está cansada e rouca, não está? Eu estou estragado na voz, não estou não? Mas estou aqui em pé e falando. E vocês estão sentados. Toca no irmão aí. Ei, vamos acordar aí, irmão. Acorda aí. Não é não? Eu estou rouco. Tá, com a voz assim, cansada, mas estou aqui em pé. Eu não estou pedindo para você dar glória não, que eu não gosto de mandar ninguém dar glória. A gente só dá glória quando sente de Deus pela palavra. Mas eu quero pelo menos que você interaja naquilo que a gente está falando. Tá bem? Então veja. Quando Paulo se preocupa com a igreja, é nesse aspecto. Porque ele diz assim, nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, é preciso que a gente se mantenha aí, nesta posição. É preciso que a gente se mantenha nesse endereço. Porque a Bíblia diz assim, que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aonde? No endereço que ele deixou você. E onde é este endereço? Em Cristo. Se você estiver em Cristo, se você estiver nesse endereço, a bênção vem, a ajuda vem, o anjo fica ao redor. É ou não é? Não quer dizer que você vai ficar o tempo todo parado num canto, não. É porque onde você vai, ele vai. Onde você senta, ele está com você. Quando você dorme, ele fica lá. É meu servo, é minha serva. É assim ou não? Porque nós estamos nele. É o endereço. Nós não perdemos o sinal de cobertura. É assim ou não é? Não fica fora de cobertura, não. Onde o crente vai, a antena está ligada. E não depende de antena da terra, a antena é do céu. E o sinal vem. E a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus testifica com o meu. Dizendo o quê? Que sou filho. A antena está ligada. Dizendo que eu sou filho. E se eu sou filho, é aquilo que eu disse ali. Eu tenho direito à herança. 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 É porque o assunto parece ser assim, mas é tão cheio assim, né? Que a gente, para dizer um negocinho, tem que arrodear muito. Para poder entender um negocinho. Mas se você entender somente isso, para mim eu estou satisfeito. Então veja. Então agradecer ao Pai e orar por isso, por essas duas coisas. Primeiro, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Porque o crente tem a necessidade de dizer e de perguntar a Jesus, qual é a tua vontade? Jesus ensinou a gente dizendo assim, quando você orar, ore dizendo assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. A tua vontade, disse Paulo, é boa, é perfeita e é agradável. Eu posso não entender, mas eu aceito por fé, porque Deus não erra. Deus não erra. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então eu aceito por fé. Por isso, Paulo diz assim, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do
conhecimento da sua vontade. Porque o crente que conhece a vontade de Deus, ele sabe para onde ir. Sabe ou não sabe? A água demorou, irmão, porque é água de coco. Glória a Jesus. Deus abençoe. Agora estou no soro. Mas diz a palavra de Deus. Vamos debulhar isso aqui. Vamos debulhar. Diz assim: para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência o quê? Olha, não é sabedoria humana, é sabedoria e inteligência espiritual. Foi nisso aqui que Ló errou. Por quê? Enquanto Abraão estava lá, estava o velhinho lá. Eu vou devagar, porque eu já tive pressa. Eu já errei uma vez, não tenho mais direito de errar. É assim ou não é? Aí, chegou lá, começou a haver problema entre os pais. Não foi entre Abraão e Ló, porque ele disse: irmãos, somos. O problema foi entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Porque às vezes não há problema entre mim e você, mas aparece alguém para criar problema entre mim e você. Não é uma lástima? É uma lástima ou não é? Você está lá quieto, vai dormir tranquilo. Quando amanhece o dia tem uma confusão. O que foi? Não, o senhor está metido aí. É a sua turma aí que está brigando com a minha turma. Mas Abraão diz assim: nós somos irmãos. Não vai haver confusão entre nós. Glória a Deus. Não vai haver problema entre nós. Nós somos irmãos. E se precisar de qualquer coisa, eu estou por aqui. E precisou ou não precisou? Precisou. Daqui a pouco foi a confusão lá vai Abraão com 318 nascidos em casa. Isso é outra história que dá outros 6 meses de novo, não é não? Mas vamos voltar para o negocinho da gente, não é não? Mas essas dificuldades existem. E quando Ló não teve sabedoria nem inteligência espiritual, de dizer assim: sabe de uma coisa, Abraão, eu vou chamar a minha turma aqui, vou dar um corretivo, e quem não se enquadrar, eu quem boto para fora. Eu não vou sair da bênção do Senhor, não. Era assim ou não era? Mas Ló não tinha a sabedoria e a inteligência espiritual. Talvez ele pensou assim: sabe uma coisa? Se eu não for um Abraão, eu vou ser um Abraãozinho. Mas eu vou ser qualquer coisa. É ou não é? Porque tem gente que não quer viver perto de Abraão, não. Que nada. A Bíblia não diz assim, não, mas eu fico pensando: que nada, Ló. Esse velho está por aí pelo deserto. Olha para ali, ó, a campina ali, ó, verdinha. Vamos para lá, rapaz. Vai. Vai que a Saraiva está perto de descer. Mas Abraão, ele tinha sabedoria e inteligência do céu. Ele disse: não, eu vou ficar aqui. Agora, se não dá para a gente ficar assim, vá para onde você quiser ir. Se você for para lá, eu vou para cá. Escolha. Olha, o dono da promessa era quem? Abraão. Aí quando
Ló olha assim, vê aquele pasto verde, olha para cá, vê o deserto, é para ali. E foi na vantagem. E Abraão ficou. Quando Ló foi embora assim, aí Deus disse assim: Abraão, levanta os teus olhos. Olha para a direita. Olha para a esquerda. Olha para o norte. Olha para o sul. É tudo teu, Abraão. Até o que Ló pensava que era dele, era de Abraão também. Quem tem esta capacidade de buscar conhecer a vontade de Deus e buscar ter essa sabedoria, essa inteligência espiritual que vem do céu, não vai brigar com ninguém não, irmão. Porque a bênção é de Deus e Ele dá. A bênção é de Deus. Irmão, a bênção é de Deus, irmão. A bênção é de Deus. E quando a gente compreende isso, não importa o lugar, importa que você tenha a bênção. Se você tem a bênção, o deserto vai rachar a rocha para você beber água. Você não vai morrer de sede no deserto, porque a bênção está com você. Você não precisa estar, eu vou para ali, não, irmão, fique no seu lugar. Qual é a tua vontade, Deus? Eu só quero a sua, eu quero a sua vontade. A minha vontade é ir lá para o Ribeiro de Querita, eu vou embora para lá. Agora, vai ter couvo levando carne e pão de manhã e de tarde, e vai ter ribeiro. E quando acabar, a minha vontade é que você vá para Sarepta, porque quando chegar lá vai ter uma viúva pobre que vai cuidar de você. Mas você não vai morrer. Deus vai suprir você. Deus vai alimentar você. Deus vai fazer você fazer tudo aquilo que você precisa fazer. E quando você estiver debaixo do zimbro ou dentro de uma caverna pensando que vai morrer, Deus diz assim: vai morrer nada. Ainda vai ungir profeta, ainda vai ungir rei. E ao invés de morrer, você vai ter trasladado numa carruagem de fogo. O que a gente precisa, irmãos, é conhecer essa vontade de Deus. Tem gente que se engana com isso. Eu sei que o mundo está aí com muita mensagem, não é? Deixa de ser besta, fulana. Para que isso tudo? Menino, deixa de ser trouxa. Não é assim não, rapaz. E o crente, Jesus... Eu quero saber a tua vontade, é a tua. Lá na Babilônia, estava todo mundo. Vai ter uma festa hoje, rapaz. A gente vai se dar bem, o rei vai estar lá, vai ter uma festa e tal, e a gente vai. Tem um manjar, tem um vinho. Rapaz, vai. Bora, Daniel. Você precisa se apresentar. Quem não é visto não é lembrado, Daniel. Ananias, deixa de ser trouxa. Azarias, rapaz, não vai nessa onda de Daniel. Daniel fica dando uma de crente aí, ó. Esse negócio de orar 3 vezes. Rapaz, deixa de ser trouxa. Vai ter a festa. O rei precisa te ver, precisa te conhecer. Conhecer a vontade. Aí Daniel disse: não, a gente vai não. E tu? Vai nada, não. A gente vai ter aquela vigília hoje, né, Daniel? Vai orar. A terceira oração do dia. Vai orar com a janela virada para... A gente quer saber qual é a vontade dele. Aí quando foi, a vontade dele é que a gente não se misture com esse negócio aí. Não quero não. Chamou o encarregado e disse: a gente não vai comer, não vai beber. Assim, não vai não. A gente não tem tempo para isso. O tempinho que a gente tem é para orar. A gente passa o tempo todo estudando, porque eu estou aqui para estudar. Se eu vim para aqui, eu sei que a vontade de Deus é a gente estudar aqui, conhecer tudo aí. Agora, com medo desse negócio aí, dançar a tua festa. Não vou não. Pode preparar bomba, pode preparar estátua, pode preparar fogueira, pode preparar fornalha, prepare cova do leão, mas eu sei qual é a vontade de Deus para mim. É não se dobrar. A vontade de Deus é a gente não se dobrar.
Eu vou estudar o que o Senhor quiser me ensinar. Eu vou aprender a história do Egito, a geografia do Egito, da Babilônia. Eu vou aprender a história da Babilônia, as coisas da Babilônia, as leis da Babilônia, a língua da Babilônia, os costumes da Babilônia. Eu vou conhecer, agora eu não vou praticar. E tem uma coisa, permita que seja assim, e ao final de um tempo, faça um teste entre nós e eles aí, para ver quem está melhor. No final, Daniel e os meninos estavam tudo, ó, nota lá em cima. E os outros com a cara, com o olho fundo de ir para a festa, tomar vinho. E agora vê os sonhos, as visões, as revelações. E aqueles que achavam que eram conhecidos, não deram em nada. Mas lá até no final da vida, quando a mão se escreveu lá na parede, porque foi passando de reino em reino, de reino em reino. Aquele povo ia caindo e Daniel ficava lá. E Daniel já velhinho, o rei disse assim: és tu aquele Daniel? Presente, presente, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eu não sei se você conhece pessoas da sua geração que você procura e não acha mais. É assim ou não? Crente do seu tempo que você procura e não acha mais. Crente que atravessou a jornada e parece que um foi ficando aqui, outro ficando ali, outro acolá, e você foi atravessando. Você foi atravessando. E você está aqui hoje. Então não importa, é compreender a vontade de Deus. Do resto, Deus vai tomando conta. Mas ainda, meu Jesus, mas ainda diz assim, capítulo 1, versículo 10 de Colossenses. Então, no primeiro versículo, 9, diz assim: sejais cheios do conhecimento. E no versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, esta é a oração de Paulo. Conhecer a vontade de Deus e andar dignamente diante do Senhor. Esta é a questão nossa neste caminho que Deus traçou. Eu bem sei os caminhos, os pensamentos, os planos, os projetos que penso a respeito de planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora, como eu vou me sair nesse plano? Daniel, compreendendo o caminho que Deus traçou, não tinha ainda nesse tempo aquela palavra que diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Não estava escrito esse versículo ainda não. Mas pelo Espírito de Deus, eles compreenderam que se estavam ali, é porque Deus tinha alguma coisa a fazer naquele lugar, através deles. Você não está onde está por um acaso. Foi Deus que colocou você lá. Foi assim na vida de José, quando os irmãos pegaram, venderam e apenas enviaram para o lugar que Deus queria. Sim ou não? A maneira como vai chegar lá, você vai suportar a maneira como Deus vai levar você para lá. É assim ou não? Tem gente que vai na corrente, tem gente que vai na barriga do peixe. É assim ou não? Mas Deus sempre tem um jeito de levar você para chegar lá. Deus encontra uma maneira, uma forma de fazer com que você chegue no lugar que Ele quer você. Ele quer você aí. Então, suporte, suporte, suporte. Não reclame de nada e nem de ninguém. Suporte.
para que andeis dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando, dando fruto, e crescendo no conhecimento de Deus. Que interessante, meu Deus. Aí o versículo diz assim: dando graças ao Pai. Vamos para o 12. O Pai de quem? De Jesus Cristo. E se é Pai de Jesus Cristo, é nosso Pai também. Porque nós fomos adotados. Sim ou não? Adotados como filhos. Gálatas 3 e 26. Gálatas 3 e 26. Depois, Gálatas 4, 4 a 6. O 3 e 26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. A senha poderosa aqui é ter fé em Cristo. Quando aquele homem correu atrás do eunuco na estrada deserta que ia para... e encontrou o etíope lá. O que é que me impede de ser batizado? É lícito creres de todo o teu coração. Em quem? Em Jesus. Gálatas 4, 4 a 6. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei ou sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o quê? O Espírito de seu Filho que clama o quê? Abba, Pai. O Espírito agora está dentro da gente e nos faz a gente dizer: é meu Pai, é meu Pai, é meu Pai também. Ele é teu Pai? Diga: Ele é meu Pai. Por quê? Porque o Espírito me estimula. Ele testifica com o meu Espírito: é filho, você é filho. Você é filho. E não adianta ninguém dizer o contrário. Tem um hino até por aí que diz assim: pode alguém até dizer que Deus já me esqueceu, mas não devo crer. Não adianta todo mundo abandonar, mas o meu Jesus, Ele vai ficar comigo. Tu conhece assim, meu filho? Depois tu vai cantar. Glória a Deus. Então não é, olha irmão, a gente não vive de pesquisa. Ah, fulano está em cima. O ibope dele está lá em cima. Não. Eu quero saber o que é que Jesus está dizendo. É. Porque eu fico imaginando qual era o ibope de José dentro da prisão. É ou não é? Todo o Egito desesperado lá, e fazendo tanta coisa, e José lá, só sonhando. Mas fulano só fica sonhando: eu sou um sonhador. Mas vai chegar o dia que você vai deixar de sonhar e vai fazer gente sonhar. E quando alguém sonhar, é você que vai dizer como é que vai ser o sonho. É assim ou não? É. A nossa caminhada é pedagógica, a gente aprende na caminhada. Eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós. Pensamento de quê? De paz, de bem e não de mal. Então não se aborreça com o caminho vai existir. Jesus disse assim: passemos para o outro lado. O que foi que teve no meio do caminho? Hein? Uma tempestade. Se você ler, se não me engano é Marcos 4 e 35, diz: passemos para o outro lado. Aí no outro
versículo, se não me engano, é 5:1, diz, e chegaram do outro lado. Não importa o que vai ter no meio do caminho, importa que você vai sair daqui e que vai chegar lá. Paulo, para chegar do outro lado, o barco caiu, a maleta, a mala, a bagagem, caiu tudo. Mas ninguém morreu. Porque quem conhece a vontade de Deus e fica no lugar de que Deus quer, não vai morrer no meio da estrada não, irmão. E se morrer, é porque é o caminho traçado por Ele. Aí diz aqui, damos graças ao Pai que nos capacitou, que nos fez idôneos a participar da herança dos santos. Nos capacitou. Esse capacitou aqui traz a ideia de nos fez idôneos, nos fez conhecer. Nos fez capaz, nos fez idôneo, nos deu o conhecimento. Porque quando Jesus morreu na cruz e nós o recebemos como Salvador, nós somos adotados. E diz a Bíblia, se filhos, logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, se é verdade, que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É uma pena que não dá tempo, dá vontade de sair dizendo miuçado, mas não dá para dizer tudo miuçado não. Tem que sair pulando um negocinho, não? Mas vamos para frente. Então, Ele nos colocou em uma nova posição. Ele nos fez capaz de conhecer. Quando Jesus se revelou a cada um de nós, não é que a gente, na mesma hora, passou a ter uma comunhão tremenda no conhecimento, no sentido de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus. Não é nesse aspecto que eu falo. É no aspecto de conhecer naquilo que importa. Conhecer a verdade do Evangelho e essa verdade me libertar. Qual foi o tempo que aquele ladrão lá na cruz teve para se aprofundar, para passar vigília de oração? Teve tempo para isso? Mas ele conheceu a vontade de Deus ou não conheceu ali? Deus o fez conhecer a salvação ou não? É nesse aspecto aqui. Não é no aspecto progressivo da santidade. Que a Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é nesse aspecto. É conhecer no sentido, é o meu Salvador, eu quero. Morreu, vai para o céu. Não vai ter tempo de se aprofundar. É lá na UTI do hospital, você crê que Jesus é o Salvador? Eu creio. Você confessa que Jesus vem para buscar um dia você, seja pela vida, seja pela morte, na ressurreição ou no arrebatamento, o corpo vivo e transformado. Ele disse, eu creio. Pronto, já conheceu? Vem para cá. É assim. É esse capaz de conhecer neste aspecto. Mas se temos tempo, aí vamos para aquele conhecimento agora. Não é o da partida, justificados pois pela fé, é agora. E agora, o Pai, ao nos adotar como filhos, de uma vez por todas, automaticamente, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no? Pronto. Ele nos colocou em uma nova posição. Eu não tinha direito a nada. E aqueles que eram chamados para a ceia, muita gente não foi. Aí ele disse assim, sai pelos becos, pelos valados. Vai pegando gente aí. Vai pegando gente aí. Eu quero que a minha mesa se encha. A minha mesa vai se encher.
Eu não sei em que beco Jesus encontrou você. Em que valado, em que poça de lama Jesus encontrou você. O que importa é que Ele encontrou você. Estendeu a mão e você disse: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E agora você está em regiões celestiais. E agora a gente é filho, olha. Poxa vida. Tem gente que fica vaidoso porque é filho de doutor fulano, de não sei quem Beltrano. Porque você não conhece meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. E o meu pai me ama. O meu pai me ama. Ele me ama. Ele me ama. Que maravilha é ser amado por Deus. E a Bíblia diz que Ele amou de uma maneira tão grande que deu Jesus para mim. Aleluia. Aleluia. Ele me ama tanto que não me tratou segundo eu merecia. Antes Ele abriu a porta da graça e disse assim: entra, entra, entra. Dê-me a camaçoé, a camácia. E Ele me fez capaz de participar, porque a Bíblia diz assim, que já não é pela vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Às vezes tem pessoas ricas no mundo, donas de grandes propriedades, de grandes riquezas, que adotam crianças em orfanatos, sim ou não? Imagina aquela criança que estava no orfanato ganhando pacotinho de sabonete de alguém que dava, uma roupinha que no final do ano dava aquela roupinha. É assim ou não é? E de repente aquela criança sai dali. Aí quando chega, não tinha um lençol bom para... Agora está dormindo deitado com lençol de fio egípcio. Num colchão ortopédico. Imagine você. Imagine você essa realidade. Não tinha um berço, agora tem um quarto todo decorado. Eu fico pensando, e eu? E você, estava onde? Onde é que você estava? Cocada de sal, onde tu estavas? Coisa ruim, onde tu estavas? Aí Jesus passou lá no charco de lodo, no mercado de escravos, e te pegou assim: vem, vem. Vem cá! Aleluia! 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 Rebe a camaço, rebe a camácia. E aquele que estava manchado pelo pecado, escravo do inimigo, de repente estou livre. Livre estou, pelo sangue de Jesus, livre estou. Se antes a minha cabeça só me levava para o que não prestava, agora a minha cabeça, sexta-feira de noite, eu não tenho outra agenda. A minha agenda é no culto de doutrina. Eu quero comer do maná que Deus tem para a minha vida. Oh, que maravilha, irmão. Eu não quero outra coisa.
eu quero aproveitar. Mas, eu soube que tem um ensaio para as mulheres aí na segunda-feira de noite. É o grande coral. Eu não posso ficar de fora não. A bênção é grande. Deus me deu muita coisa. Eu não quero ficar de fora. Eu vou lá na segunda-feira. Eu quero ensaiar nesse grupo também. Mas eu soube que tem uma tal de uma vigília aí, todo sábado de 10 à meia-noite, e eu não vou ficar de fora. Eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero estar lá. E tem a escola dominical. E tem tanta coisa, e aí vai, e cada vez mais você vai procurando se integrar, procurando se ocupar a sua mente com aquilo que agrada a Deus. Naquele relógio ainda tem 5 minutos, eu não sei no seu aí, eu vou me guiar por aquele hoje. É melhor ficar com aquele, não é não? Dá para aguentar, não olhe para o seu não, olhe para aquele ali ainda me dá 5 minutos, tenha paciência. Então ele me deu o direito de participar. Você já imaginou quem não tinha direito a nada, irmão? Mas é direito a nada. E agora tem uma herança. Aleluia. Aleluia. E alguém chegar para você e dizer assim: e tu é crente? Sou crente. E Deus? O que é que tu acha? Deus é maravilhoso. E tu conhece? Conheço. Eu conversei com ele hoje. Antes de eu chegar aqui, eu falei com ele. Olha, Deus é bom. Hoje ele já falou comigo. Eu já falei com ele. Eu estava triste, conversei com ele quando eu me levantei. Eu estava ansioso, preocupado, aflito. Mas ele me disse assim: jogue sobre mim. Lance sobre mim a sua ansiedade. Eu não cuido de você, rapaz. Eu peguei o pacote e disse assim: toma, Deus. Ele pegou, eu estou aqui leve. Aleluia. Meu Deus. Não deu nem para sair do canto. Participar da herança dos santos. Aonde, irmão? Como é que diz o versículo aí? Você já fecharam a Bíblia, foi? Colossenses 1:12. O que é que diz aí? A gente não saiu do versículo não. Dando graça ao Pai que nos fez idôneos a participar de quê? De quê? Dos santos na luz. Aí o detalhe é esse aí, é na luz. Não é só dos santos não, é na luz. Esse na luz aí tem tudo a ver. Por quê? Porque a nossa herança é clara. Não é escura não, nem obscura. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se você tem uma bênção que não pode agradecer no altar de Deus, jogue isso fora. Não é herança dos santos na luz, é uma herança esquisita aí. Porque a bênção que é bênção, eu posso dobrar o joelho diante de Deus. Jesus, eu te agradeço por isso. Obrigado, Senhor, o Senhor me deu. Agora, se você acha que não foi Deus que deu, está ruim. Essa bênção não vai ajudar você, não. Misericórdia. Porque herança dos santos na luz. Atos 20:32. Diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça,
a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Nós somos santificados em Cristo. Ele orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outro momento ele disse assim: Pai, por eles eu me santifico. Era como se dissesse assim: naquilo que eles não conseguirem, eu faço por eles. Onde eles não conseguirem alcançar, eu alcanço por eles, eu alcanço por eles. Porque a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. E sabe que nós somos o que, irmãos? Pó. É uma lástima a gente, não é não? Mas Ele nos amou. E Satanás fica doidinho com isso. Como pode Deus amar você? Pense. Eu não sei. Eu não sei porque Deus me ama. Mas tem um hino que diz: não sei porque Jesus me ama. Mas não vou mandar tu cantar não. Baixa aquele mesmo, hein? Eu não sei porquê, mas Ele me ama. Poxa. Não sei porque na cruz se entregou. Oh, foi por mim. Aleluia. Aleluia. Atos 26 e 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Veja que coisa extraordinária, irmão. Abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Nós estávamos debaixo da autoridade e do poder de Satanás. Mas ele veio e disse: é o valente que entra na casa contra o valente da casa. Não tem valente grande quando esse valente chega. Está lá o preso, acorrentado, acabado, moribundo, fedendo, como aquele homem que morava no cemitério. Mas quando Jesus chega, aleluia! Porque ele disse: todo poder é-me dado no céu e na terra. Sobrou nada para ninguém mais. Efésios 1:11. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Em Cristo nós nos tornamos o quê? Herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É o propósito de Deus. A gente vai lá para Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos, os planos. A gente pode colocar como sinônimo aqui os propósitos de Deus. E quando Deus tem um propósito e fica firme nele, acabou, irmão. A minha mão está estendida. Quem fará? É um desafio, não é? Deus está assim, ó. Tira a mão, Deus, tire. Não abençoe, não. Quem experimentou isso foi Balaão, não foi? Quando ele bota um altar, bota isso para seguir. Aí Balaão, quando ia para amaldiçoar, aí ele via a mão de Deus assim. Balaão, profeta desmantelado, não é? Ô profetazinho desmantelado, meu Deus. E quando ia amaldiçoar, aí Deus disse: não, eu não. Olha, abençoe. Abençoe. Aí ele ia dizer assim: eu recebi mandado de abençoar. Pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Que profetazinha chulé.
querendo os presentes, os negócios, para ver se tinha um jeito de amaldiçoar o povo, mas não tem feitiço, não tem encantamento. Irmão, você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.